Fala, meus queridos! Vini On Ride na área, beleza? No vídeo de hoje, cumprindo a promessa que eu fiz lá naquele vídeo, quando eu falei sobre os motivos que me fizeram escolher a Ninja e não a R3, hoje eu vou falar sobre a diferença de torque e potência para tentar mostrar para você e esclarecer de uma vez por todas o que cada um deles significa e qual que é o melhor estilo que você precisa para o seu tipo de pilotagem. Para a gente começar, vamos falar do que é cavalo de potência ou HP. HP significa horsepower em inglês, CV, cavalo vapor. Que no nosso caso aqui, a gente vai tratar com a mesma coisa, porque a diferença de força de um para outro é de 0,01, ou seja, é praticamente nada. Então, em termos práticos, para a gente não faz a menor diferença, então nesse nosso exemplo, cavalo e HP vão ser tratados como a mesma coisa, beleza? O termo HP foi criado por James Watts. Esse mesmo que você vê na sua conta de energia que chega todos os meses para você pagar? Exatamente. James Watts, ao criar o primeiro motor a vapor dele, precisava de uma unidade de potência para poder mostrar a equivalência entre o que ele já havia criado com o que já existia. E o animal mais utilizado naquela época para poder fazer força de trabalho era o cavalo. Então ele usou o cavalo como referência para poder demonstrar quão forte era o motor deles. Esses cavalos trabalhavam propriamente em duas atividades principais, que eram movimentação de moinhos e também extração de carvão das minas. Mas aí vem um fato histórico curioso, muito interessante, que certamente vai quebrar um pouquinho a tua expectativa de que esses cavalos propriamente ditos e utilizados pelo Watson não eram cavalos, e sim pôneis. Por quê? Dentro dos túneis era muito estreito, então cavalos tinham dificuldade de passar ali por dentro. E como o pônei é um animal bastante forte e bem compacto, era mais fácil utilizar pôneis para esse serviço. Um cavalo de potência significa você conseguir transportar 75 kg a 1 metro de distância em 1 segundo. Essa é a força que um pônei faz, ou que ele utilizou como média naquela época para poder demonstrar a força que esse animal tinha. E com certeza, 75 kg a 1 metro de distância em 1 segundo é uma força que, se você é homem e vai à academia, muito provavelmente você consegue fazer naquela barra, ou se você não faz, você já viu alguém fazer. Um homem médio tem aproximadamente 1 cavalo de potência. Já um cavalo de corrida propriamente dito, ele tem até 5 cavalos de potência. Então a diferença é bastante considerável e desculpa destruir aí o teu sonho, a tua expectativa. E sim, a sua unidade de potência padrão ela é medida em pôneis de potência. Mas isso pra gente é irrelevante. Vamos seguir. Bem, agora que eu destruí seu sonho sobre o que é cavalo de potência, que na verdade são pôneis, vamos explicar um pouquinho melhor o que é o torque. Torque nada mais é que uma força aplicada para se girar um objeto, uma força aplicada circularmente. Essa força também é medida em quilogramas força-metro. E esse torque ele é usado para medir qualquer coisa, desde quando você vai apertar um parafuso, abrir uma lata, girar o virabrequim de um motor. Tudo isso é possível ser medido ou é necessário ser medido em torque. Por quê? Porque é um movimento circular e giratório. Eu vou usar como exemplo a Ninja 300, que tem 2,8 kg força-metro. O que isso significa? A força que o motor faz é o equivalente a você pegar uma barra, tá? Uma alavanca de 1 metro de comprimento e colocar na ponta dela um peso de 2,8 kg. Então, se você aplicasse uma força de 2,8 kg, a gente sabe que a alavanca ela potencializa essa força. Então, se você colocasse 2,8 kg na ponta dessa alavanca, essa seria a força equivalente ao giro que vai acontecer no virabrequim do motor. Então, é isso que significa o quilogramas força-metro. Vale a pena destacar que essa força é aplicada a um ciclo do motor. Então, para você saber quanto esse motor está empurrando, você precisa pegar essa força e multiplicar pela rotação. Curva de torque e esse cálculo propriamente dito eu vou deixar para outro vídeo para poder explicar um pouco melhor como é que isso funciona. Mas para hoje é importante entender isso. Torque é esse movimento de giro. Agora que a gente sabe o que é cavalo e o que é torque, ainda fica uma dúvida no ar. Se tanto o cavalo quanto o torque eles são medidos em metros e também são medidos em quilos, qual que é a diferença propriamente dita em relação a essas forças aplicadas? A diferença é simples. O cavalo é uma unidade de força aplicada em uma direção reta, em um vetor específico, em uma linha reta. Já o torque não. O torque ele é uma força aplicada no sentido de girar um objeto. Essa é a principal diferença dessas duas forças, que elas são complementares para poder gerar o movimento do motor. A energia gerada em cada motor ela é fortemente influenciada pela capacidade cúbica que ele tem. Então, se você não viu o vídeo que eu falei sobre cilindros e cilindradas, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, assiste o que são cilindros e cilindradas e volta para cá para você poder entender melhor o que é esse conceito. Para tentar desfazer essa bagunça entre o que é torque e o que é potência, eu vou colocar um elemento a mais para dissociar principalmente esse termo potência, que ele confunde um pouco, tá? E o termo a mais que a gente vai colocar nessa história chama-se velocidade. Então a gente vai trabalhar com essa tríade: potência, torque e velocidade.
Assim, acredito que o exemplo vai ficar muito mais claro e muito mais fácil de você entender. Cavalo vai ser a nossa matéria-prima, vai ser aquilo que a gente vai utilizar para transformar e transferir potência para o que a gente quiser, seja ele para torque ou seja ele para velocidade. E nesse caso, eu vou usar esses dois potes aqui como exemplo, e um deles a gente vai chamar de torque, e torque está diretamente relacionado a tempo, e velocidade. Velocidade está diretamente relacionado à distância. Então acredito que aqui vocês vão conseguir entender bem para que cada um serve e como essa questão de potência e torque elas trabalham de maneiras paralelas, mas de forma conjunta. Para ficar claro o exemplo, imagine que cada barrinha dessa aqui equivale a 1 cavalo de potência. E a gente vai converter o cavalo tanto para torque quanto para velocidade. Isso aí vai ficar a seu critério e por isso que você precisa saber o tipo de motor e o tipo de moto que você precisa. Com isso você vai entender se o que é mais importante para você é torque ou potência. Então, para a gente começar a montar nosso motor, eu preciso converter pelo menos 1 cavalo de cada, tanto para torque quanto para velocidade. Até porque um motor que não gere nem potência e nem movimento não faz sentido, né? Feito isso, agora a gente pode escolher o perfil do motor que a gente quer. Por exemplo, se eu preciso de um motor focado em trabalho para empurrar peso, carregar carga, subindo ladeira, mas que eu não preciso de muita velocidade final, eu posso pegar os meus cavalos, tá? Então aqui eu estou pegando boa parte dos meus cavalos e convertendo isso aqui para torque. Por quê? Porque eu preciso de um motor que seja capaz de fazer força. E o resto eu posso colocar na potência. Então eu tenho aqui um motor que tem muito mais força para empurrar e para puxar as coisas do que velocidade final, como é o exemplo do motor dos caminhões. Por outro lado, se eu quero um motor que bata recorde de velocidades, eu posso converter meus cavalos de torque para velocidade. Mas para isso eu vou precisar de uma distância maior. Por quê? Porque a minha força de giro é mais baixa. Então eu vou precisar de um tempo maior, por isso que o torque é muito relacionado a tempo. Então com menos torque eu preciso de um tempo maior para poder fazer com que a minha velocidade final seja alcançada. Então toda a minha cavalaria, para tirar todo o proveito dela, eu vou precisar de uma distância muito maior para poder encontrar o que essa velocidade consegue me entregar. Até por isso que os veículos, né, que querem bater recorde de velocidade, eles fazem isso em desertos de sal, que tem aproximadamente 15 km de reta para ele poder usar tudo que ele tem de potência e alcançar o máximo que a cavalaria focada em velocidade tem a oferecer. Na cidade, o torque ele é mais interessante. E por que ele é mais interessante? Porque com muita frequência, esse anda e para das cidades, você precisa ter uma saída mais rápida, você precisa ter mais força de saída. E você não precisa ter uma velocidade superior, vamos colocar aí, a 120 por hora na cidade, você não vai andar além disso. E quando você vai fazer uma ultrapassagem, por exemplo, esse tempo que eu coloco aqui é o tempo de resposta do motor. Então quanto mais torque você tiver, mais rápido o motor vai responder à sua demanda. Então se você precisou fazer uma ultrapassagem, com mais torque você consegue gerar mais trabalho, consegue gerar mais força para alcançar essa velocidade que está aqui. No caso das motos de corrida, velocidade é o ponto forte. Então eles têm que ter um equilíbrio interessante ali entre velocidade e torque, mas o elemento principal é a velocidade e o segundo é o torque. Por quê? Porque eles, para alcançar as velocidades, eles têm uma reta relativamente longa e um espaço largo, mas eles precisam que o motor tenha força suficiente para empurrar a moto na saída de curva. Então o equilíbrio entre eles é muito importante para essas motos de alto desempenho. A relação entre torque e velocidade é tão interessante que o que você coloca em um limita o que o outro vai fazer. Por exemplo, se eu colocar toda a minha cavalaria dentro desse potinho aqui do torque, eu vou ter um carro ou vou ter um veículo absolutamente bruto, muito forte, mas com baixíssima velocidade. Como é o caso daqueles pushbacks, que são aqueles carrinhos de aeroporto que empurram o avião para trás. Aqueles carros eles têm 270 cavalos de potência, mas tudo isso convertido para torque. Mesmo com 270 cavalos de potência, ele chega a impressionantes 24 km por hora. Então assim, é praticamente nada. Já a Ninja H2 é o exemplo contrário do pushback. A Ninja H2, que bateu recorde de velocidade recentemente, para motos de uso comercial, tá? Evidentemente, ela tem 321 cavalos com as modificações necessárias e só tem 12 kg força-metro. Ou seja, ela é mais fraca em relação a torque do que motos como a Ducati Panigale ou até mesmo a Harley Davidson Fat Boy, que tem aí 13, 14 kg força-metro. Então, para vocês verem, se eu preciso de velocidade, eu também preciso de distância. Não necessariamente a minha cavalaria ela vai ser convertida só para velocidade ou só para torque. Eu preciso encontrar o meio termo entre eles.
Bem, meus queridos, então é isso. Esse é o nosso vídeo explicando as diferenças entre torque e potência. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like. Dúvidas, críticas, sugestões são todas muito bem-vindas. Não posso deixar de agradecer aqui imensamente ao João Vitor, que é um engenheiro mecânico que me ajudou a traduzir de maneira mais fácil esses conceitos para que você possa então decidir o que é melhor para você. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí. Existem outros vídeos que vão falar, né, mais sobre essa questão de potência, de torque. Então não esquece de passar lá e ver aquele vídeo que eu comentei com vocês sobre cilindro e cilindrada. E é isso. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!